Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ver, mas a palavrinha de hoje é fidelidade, fidelidade, isso mesmo, e vamos trabalhar o texto de Josué 6 e Josué 2, então vem comigo, sem muitas delongas, pega a sua Bíblia, abre em Josué 2, do 4 a 14 e depois um pouquinho do 6, tá bom? Eu vou ler com você e nós vamos falar sobre fidelidade. Como anda a sua? Josué 4, do 4. Vamos lá? Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e o escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde vieram. E aconteceu que, havendo de se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens foram. Ide após eles depressa, porque assim vocês irão alcançá-los. 6. Porém, ela os tinha feito subir o telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o telhado. Foram-se aqueles homens após ele pelo caminho do Jordão até o Vals e fechou a porta, havendo saído os que iam após ele. 8. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, de Senhor, de Og, e estavam da além do Jordão, os quais destruístes. 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. 12. Agora, pois, jura-me, vos peço, pelo seu Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à minha casa e à casa do meu pai, e dai-me um sinal certo. 13. De que dareis a vida a meu pai e à minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tenho, e que livrarás nossas vidas da morte. 14. Então aqueles homens responderam a Raabe: A nossa vida responderá pela vossa, até a nossa morte. Aí lá em Josué 6, vai entendendo aí, ó. Lá em Josué 6, deixa eu ver aqui, 6:17, fala assim, 6:17. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem na casa dela, porquanto ela escondeu os mensageiros que enviamos. 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. E o último é o 25. Assim, deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Esse é o nosso texto base e eu acho ele a coisa mais linda, porque ele vai falar sobre a fidelidade de Raabe. Então, só para contextualizar para vocês, a gente não ficar um pouco perdido, Moisés morre e Josué dá continuidade à missão, que é conquistar a terra de Canaã, certo? E para isso ele manda 2 homens espiar a terra, para conquistar a terra de Canaã, eles iam conquistando territórios. E Jericó estava ali no caminho, então ele manda 2 espias, 2 homens do seu exército, para espiar a terra de Jericó, né? E chega lá, esses homens vão, encontram essa casa de Raabe e dormem. Ela esconde eles ali, né? O rei fica sabendo que tem 2 espiões e vai até a casa da Raabe e fala: Me entrega esses homens. E aí ela fala: Não, esses homens vieram aqui mesmo, mas já foram, já partiram, vão depressa que vocês vão achar ele. E aí os caras vão, a porta se fecha e ela pega e escondeu. Ela havia escondido os 2 homens espiões que Josué mandou no telhado. E aí ela começa a falar e pede para eles jurarem pela vida dela, pela vida do pai dela, da família dela, de que quando a terra fosse destruída, eles se lembrassem dela. Esse é o nosso contexto histórico, né? E quem era Raabe? O texto fala aqui pra gente que Raabe era uma prostituta. Raabe era uma mulher na qual eu acredito que as pessoas não queriam estar perto. Raabe era uma pessoa que
tinha os seus pecados assim à mostra, né? Aí as pessoas a julgavam, como julgam tantos hoje, mas enfim. Ela era uma prostituta. O que me leva a pensar aqui? Presta atenção. Não importa quem somos, o pecado que nós temos, se assumimos uma posição diante de Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Para quê, Aline? Ele é fiel e justo para cumprir com a sua palavra. Então não importa o meu pecado, o seu pecado, o pecado da Raabe, o pecado de fulano, ciclano e beltrano. Se fulano, ciclano e beltrano assumir uma posição diante de Deus, de fidelidade, de honra e de compromisso, o Senhor Ele é fiel e justo para cumprir a palavra dele, que é: não se lembrarás mais do seu pecado, vai, não peque mais, vai, fale sobre mim, vai, eu estou contigo. O Senhor Ele é fiel e justo para cumprir. Então, por que ficar julgando, né? Se Deus amou todo mundo, Deus nos ama todo mundo. Então, deixe que o Senhor, deixe que a pessoa, deixe que eu, deixe que você assuma uma posição diante do Senhor e uma posição de fidelidade com a sua palavra, né? Raabe, ela tinha ouvido falar dos feitos desse Deus. Lá no verso 2, ó. Verso 2 até o 10, deixa eu ver, 4, verso 2. Aqui no Josué 2, verso 10, olha lá. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, fizeste os 2 reis, o que o Senhor fez com os 2 reis lá dos amorreus, com o pessoal dali, daqui, de Cicrano e Beltrano. Então Raabe, ela tinha ouvido falar dos feitos de Cristo, dos feitos de Deus sobre aquele povo. Ela tinha ouvido falar, ela não conhecia, ela só tinha ouvido falar deles. Mesmo assim, ela, só de ouvir falar das experiências de Deus, ela falou assim: epa, eu quero conhecer mais, eu quero ver o que tem para me dar, eu quero ver do que isso é capaz, eu quero ver, eu quero experimentar, eu quero algo na minha casa disso aqui, desse Deus. Fora o medo, né? Daquele primeiro momento. Então ela teve a oportunidade de ficar bem com o seu povo, com o seu mundo, com o rei de Jericó, lá no verso 3, 2, 3 e 4. Ali, ó. Então deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens, os filhos de Israel, para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens. E aí Raabe teve ali a oportunidade de entregar para o seu rei naquela época os 2 homens que foram espiar a terra para tomar, para destruir. Mas ela assumiu uma posição de fidelidade ali. Falou assim: ei, eu já ouvi falar desse Deus, do que ele é capaz. E eu quero experimentar disso aí também. Então, ela ficou ali, não entregou. E quando ela não entregou, ela fez os homens jurarem para ela sobre a vida dela, a vida da família dela, pela fidelidade dela. Lembra-te, eu fiz de agir com beneficência a vocês. Então, quando vocês vierem destruir toda a cidade, haja comigo, com a minha família também. Ela usou de barganha, a Aline usou. Mas ela foi certeira, porque ela queria assumir uma posição diante desse Deus que fez tantas coisas e ela queria conhecer também. Porque ela já tinha certeza que ia acontecer naquela cidade, que a cidade iria ser destruída, porque ela tinha certeza de que o Deus de Israel estava sobre o povo. E ela assumiu, mesmo sem conhecer, sem ter experiências com esse Deus. Ela assumiu ali uma posição, podendo ficar bem com seu rei, mas não. Preferindo assim a posição de fidelidade diante de um Deus que ela não conhecia, mas conhecia a sua fama. E qual foi a recompensa? A cidade de Jerusalém foi destruída, mas Raabe e a sua família não, né? Somos abençoados, né? Abençoados para abençoar. Pela fidelidade de Raabe, a sua família foi salva da morte. Lá em Josué 2:13. Josué 2:13. Vamos lá, gente. De que? 2:13. De que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo que tem, tudo livraste da nossa vida da morte. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela sua. E lá no 6:25, olha lá, vamos lá para Josué 6:25. Josué 6:25.
Assim deu Josué a vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que tinha enviado a espiar Jericó. Raabe teve a chance de ser salva. Raabe teve a chance de assumir uma posição de fidelidade com esse Deus. Mas ela não lembrou só de si. Ela lembrou da sua família. E ela faz o juramento em cima de toda a família. Ela já foi abençoada porque ela tomou uma posição de fidelidade ao povo de Deus. E ela colocou dentro da posição dela a família dela também. E naquele momento a família dela foi livre da morte. A cidade foi toda destruída. Só ficou Raabe e a família dela. Por causa de uma posição que ela tomou de fidelidade com o Senhor. Raabe assumiu essa posição só por conhecer a fama. Ela não conhecia Deus, não tinha experiências com Deus, era só a fama. Imagina depois que ela pôde ter o contato, as experiências dela com esse Deus que livrasse ela da morte, ela e a sua família. Imagina. Aí eu penso, ei, você já deve ter ouvido falar desse Deus, desse Jesus. Dê uma oportunidade para ele. Aline, já sou da igreja. Dê uma oportunidade dia a dia para Jesus agir aqui no seu coração. Aline, dê uma oportunidade dia a dia para Jesus agir no seu coração. Sim. Ele dê uma oportunidade a ele para ele mudar a sua vida, assim como ele mudou a minha, como ele tem mudado a minha. Experimente a fidelidade com esse Deus. Experimente a solução que ele tem para você diante da fidelidade que você se coloca com ele. Experimente a salvação que ele tem para dar para você e para sua casa, por conta da fidelidade, da posição que você assumiu diante dele. Ele te vê, ele te honra, ele te escuta e ele está assim, ó, com você. Seja fiel, porque ele é fiel e justo para cumprir a palavra que ele fez com você. Seja fiel ao Senhor. Raabe nos ensina que fidelidade é algo lindo e o que a gente experimenta com a nossa fidelidade com Deus é algo extremamente surreal, sobrenatural, que só você, com a sua intimidade, com a sua fidelidade com o Senhor, vai poder tentar mensurar. Dá uma oportunidade para Jesus? Já sou cristã, Aline. Dê uma oportunidade para Jesus todos os dias. Eu não conheço, só conheço a fama. Dê uma oportunidade para Jesus. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Ainda que você seja tentado a agradar os homens, seja fiel ao Senhor. Ainda que você seja tentado a agradar tanta gente, ficar de boa com todo mundo, seja fiel ao Senhor. Porque o que Ele tem para você não se compara. Não se compara aos melhores sonhos que você mesmo tem para você mesmo. Não se compara. Seja fiel. É isso. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai amado, muito obrigada, Deus, pela seu sacrifício na cruz sobre a nossa vida. Muito obrigada porque o Senhor cuida de nós em todos os momentos. E sim, o Senhor é fiel e justo. Muito obrigada. Nos ajuda, Deus, a ter o coração fiel e justo para com o Senhor. Nos ajuda a ter um coração diante da sua presença desnudo, Senhor, para que o Senhor possa lapidar o nosso coração e colocar a questão da fidelidade bem dentro do nosso coração mesmo. Nos ajuda a ser fiel à sua palavra, a ser fiel ao Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender que não é só pela fama, não é pelo medo do Senhor, mas pelo amor, a sua fidelidade conosco. É um amor que nos constrange, Pai. Que essa pessoa que estiver ouvindo, está orando comigo nessa manhã, que ela possa sentir o teu amor, sentir a tua graça e sentir o desejo de ser cada dia mais fiel ao Senhor e à tua palavra. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos ser fiel ao Senhor. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós somos muito mais do que vencedores. Então, muito mais do que vencedores. Então, nos ajuda, Senhor, em nome do teu Filho amado. Muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade. E eu te agradeço. Agradeço, não porque merecemos nada, porque nós não merecemos, mas porque nós temos um Deus cuja fama é tão grande, cujo amor é tão grande, cujas experiências são tão grandes, que nos constrange. Em nome de Jesus. Amém. Amém?